Boa tarde aos que chegaram agora. Nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida do Emmanuel com Chico Xavier. O capítulo de hoje é um capítulo muito bonito, fala das famílias, da família, né? Hoje a Terra toda, embora as dificuldades que a gente tem de se manter em harmonia dentro das famílias, sabe da importância fundamental da família. E se não é a família, não tem sociedade, né? Começa uma cidade a se organizar na família, depois as famílias de cidade formam os estados, a família de estados forma a nossa nação, e as Nações Unidas formam o nosso planeta. Ele vai trazer essa ideia das formações de família seguindo aquele eixo de pensamento que ele vem trazendo nos outros capítulos, de que todos nós refletimos através da nossa mente. E ao refletir, os reflexos nossos, as irradiações nossas, com as formas, né, com as imagens e com o significado que essas imagens trazem, ela adentra, ela penetra na mente daqueles que estão ao nosso redor. E da mesma forma que nós influenciamos, nós somos pelos outros influenciados. E essa influência, ela não tem limite, porque ela pode ser do encarnado para o encarnado, ela pode ser do desencarnado para o encarnado. E então, pensando em que a mente ela é uma usina de forças, que ela é uma fábrica, uma fonte de construções contínuas, ele vai falar de como isso está na base da formação das famílias aqui na Terra. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, que o passado nos traz para o presente e que o presente abre a possibilidade de um futuro diferente. Vez ou outra as pessoas perguntam para a gente: vocês são espíritas? Vocês acreditam no destino? Ou às vezes a pergunta vem melhor elaborada. Eles falam assim: tudo que acontece na vida já estava escrita para acontecer, ela tinha que acontecer. Aí então a gente fala: olha, nós espíritas, nós estudamos a questão do destino, estudamos mesmo. E nós acreditamos que existe um destino, mas não da maneira que alguns proclamam. A diferença entre o espírita, o entendimento espírita do destino e outros entendimentos, é que o espírita sabe que existe um destino como consequência de uma ação que ele mesmo fez. Seria assim: a terra é um campo livre para plantações, e nós saímos a semear, a depositar essa semente, que é a semente da palavra, né, do pensamento e das realizações. E é um campo livre, e nós semeamos. Depois nós teremos que colher aquilo que nós semeamos. Se eu planto, eu colho. Se eu plantar uma boa semente, eu vou colher uma boa semente. Se eu plantar uma má semente, eu vou colher essa má semente. Quer dizer que o destino que nós compreendemos, que é o passado que nós tivemos, outras encarnações, refletindo nessa encarnação, é uma consequência, uma continuidade do que nós mesmos fizemos. Não é um destino naquele sentido que alguém escolheu para nós, que alguém escreveu o livro da nossa vida atual. Isso é uma diferença fundamental. Porque quando é alguém que escreve o nosso destino, aí então nós ficamos amarrados a ele. E se o destino está escrito por alguém e ele não tem possibilidade de mudança, qual é o nosso papel? Papel passivo de vivê-lo? E qual é o incentivo que as pessoas têm para ser bom se ele fosse assim? Se não vai mudar nada, se só nos resta
experimentar aquilo que está escrito. Mas não é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Onde estaria a evolução? Onde estaria o livre-arbítrio? A doutrina espírita, ela vem nos ensinar isso como uma lei de causa e efeito. Tudo que eu causar, tudo que eu construir, eu haverei de experimentar como consequência, com a chance de melhorar sempre isso, né? E a misericórdia de Deus, acima de tudo, é aquela que vai nos dando a oportunidade de reajustar-nos, reaver, organizar aquilo que nós desorganizamos e de continuar progredindo. Se alguém perguntar, a Terra hoje ela é o quê? Ela é o planeta do reajuste? Das duas coisas. Nós fazemos as duas coisas juntas. Nós reajustamos, porque nós convivemos um com o outro, é isso que vai falar aqui. Nós convivemos um com o outro. E quando existe uma vida de relação, quando nós nos relacionamos um com o outro, considerando que nós ainda não somos perfeitos, nós temos falhas e nós temos acertos. Então, com os acertos nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, melhorando a nossa inteligência, melhorando a nossa sabedoria, mas as falhas nós devemos consertar. Nenhum erro que o homem, o espírito comete na Terra ou qualquer planeta que ele estiver habitando, fica sem corrigir. Ele tem que corrigir. Faz parte, é condição da sua evolução. Não existe paz de consciência de um espírito que é endividado perante a lei divina. Acontece que as maneiras aí escapam, aí nós não temos como saber disso. As maneiras de acertar, nós não sabemos. Como é que vai saber? Tem um monte de possibilidades de acertar. Ação e reação. É a lei. A lei é da causa e efeito. A lei é da causa e efeito. O André Luiz que traz como ação e reação para a gente entender, né? Ele se apropria de uma lei que existia aqui já na física, do Isaac Newton, o povo daqui da Terra entender. Mas a lei é da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se a causa é positiva, o efeito é positivo. Por isso que a doutrina espírita fala, faça o bem. O que mais importa é isso. Mas isso daí, aquilo, faça o bem. Mas isso não, faça o bem. Quer garantia melhor de ser feliz no futuro do que fazer o bem? Exatamente. Se você não está bem agora, está sentindo desconforto, agitação, desarmonia, se as pessoas estão sendo agressivas com você, violento, é alguma coisa que está vindo lá de trás. Mas e depois? Se você seguir fiel ao bem, fazendo bem, você vai colher coisas diferentes, não é? Então, dado isso, levando isso em conta, isso é muito importante para entender isso, ele fala que os laços consanguíneos aqui na Terra, eles obedecem esta natureza da reflexão da mente. As famílias, elas são formadas aqui na Terra por laços de afetos e desafetos, simpatias e antipatias. Mas a maioria das famílias, pelo que a gente tem aprendido, colhido na doutrina espírita, são de espíritos que já estão há séculos encarnando no mesmo núcleo. Porque a gente vai buscar sempre aqueles que pensam e sentem na mesma faixa que a nossa. Porque aqueles que pensam numa faixa muito diferente da nossa, nós não conseguimos interagir. Veja nos fenômenos mediúnicos, como que é difícil você perceber um espírito benfeitor. Eles estão ali, eles nunca deixaram de estar. Mas é muito difícil um médico conseguir a sintonia com eles. Tem que fazer uma força danada. A força aqui é o contrário da força que nós imaginamos, né? A força é anular ao máximo a sua agitação. Tentar não produzir nenhum desejo seu. Deixar a mente em passividade, né? Para colher o que o Espírito fala. Olha, depois que eu ouvi aquela história que o Chico Xavier, com todo o potencial mediúnico que ele tinha de captação, que ele não teve possibilidade de receber a mensagem da... Qual é a Santa Teresa?
Santa Teresa d'Ávila, ele não conseguiu. De tão sutil que é a irradiação da mente dela. Quer dizer que a Teresa d'Ávila, pelo tipo de vida que ela teve, e a gente quer acreditar que não seja só nessa última encarnação que ela teve, né? Produto de todas as encarnações que ela teve de aproveitamento, ela desenvolveu um potencial mental tão grande que ela subiu na faixa. Aí ela começou a se alimentar da irradiação mental daqueles que estão numa faixa superior, porque ela emite nessa faixa e colhe nessa faixa. Não existe privilégio na obra de Deus. Ah, porque eu gosto desse daqui, eu vou trazer aqui para o meu lado. Ah, aquilo lá não é da minha turma. Não é conquista. Aí o Chico ia receber a mensagem da Teresa d'Ávila. Eu tenho gravado, gente, a mensagem. Quando eu fui em Pedro Leopoldo, nós compramos lá os disquinhos de um projeto chamado Comunicações, Recordações Psicofônicas. Eles gravavam com um gravadorzinho antigo o trabalho mediúnico que o Chico fazia lá em Pedro Leopoldo. E aí eles, com a nova tecnologia, foram recuperando essas gravações e colocaram num CDzinho. E lá tem essa comunicação da Teresa d'Ávila. Sabe como que ela foi feita? A Teresa d'Ávila, em espírito, precisou irradiar para o Emmanuel precisou ser médium, e o Emmanuel captar o pensamento da Teresa d'Ávila e passar para o Chico Xavier. Quer dizer que nós não conseguimos conviver e interagir com as pessoas que são muito diferentes de nós. Por isso que nós não temos que ter a preocupação de agradar. De ser honesto, sim. De ser justo, sempre. Mas de agradar, não. Por quê? Porque se a pessoa não está na mesma faixa de sintonia, de interesses, ela não comunga, tudo que você fizer para ela não está bom, porque ela não tem bagagem mental para perceber o que você está querendo falar, o que você está querendo fazer, qual é a intenção. Não tem aproveitamento, não tem entrosamento, essa é a palavra. Não dá para entrosar, não tem. Enquanto que aquelas que estão na mesma faixa, elas se encontram, elas se buscam. E as famílias, pelo que o Emmanuel fala, né, confirmando o que a gente tinha visto já também no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é um agrupamento de espíritos que estão há séculos encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando. Os laços consanguíneos, eles não são os laços definitivos, porque quando um espírito não é daquele agrupamento, ele vem para aquela família, ele recebe a herança genética dos pais, né, e a educação, o produto, às vezes porque os pais aceitam o compromisso de ajudar aquele filho de Deus, né, aquele espírito, ou às vezes por dívidas de encarnações que estão bem lá atrás. E terminado aquela encarnação, desencarnando, o espírito volta para o agrupamento dele, mas em geral os que estão junto são aqueles que vêm reencarnando a mundo, que produzem pensamento como a gente produz, e a gente se alimenta daqueles pensamentos e eles se alimentam do nosso, daquele halo mental. Vocês lembram daquela pergunta que foi feita? Quando um homem se casa na terra e essa mulher desencarna, vai para o mundo espiritual, aí ele se casa de novo com a segunda mulher e os dois desencarnam, com quem que ele vai conviver lá no mundo espiritual? Lembra dessa pergunta? Com a que é da faixa de vibração dele, com aquela que irradia da mesma forma que ele irradia. Se os três estiverem no mesmo plano, uma delas receberá a outra como filha, porque para o mundo espiritual não existe essas convenções que tem aqui na Terra, ou essas posições egoístas, né, de posse, essa possessão. A gente vira assim, dependendo da evolução de cada um. Ó, aqueles que estão mais apegados à Terra vivem como se estivesse aqui, mas um pouquinho mais para cima já começa a sentir aquele
sentimento universal de pertencimento da grande família universal, de que todos são irmãos, filhos de Deus. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhe é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Antes de eu comentar esse parágrafo, eu queria lembrar de outro exemplo, que eu estava pulando ele já. E é por isso que em algumas vezes, alguns casos, casais que vivem muito tempo junto, dentro de uma casa, às vezes vivem 4, 5, 6, 7 décadas junto, quando um desencarna, logo em seguida o outro desencarna. Vocês já viram isso? Ou então quando um vai primeiro, o outro fica sentindo um vazio profundo, já não querendo mais participar das coisas, tem que se esforçar, buscar motivo para continuar vivendo até o último segundo, porque é importante viver até o último segundo, é uma programação. Mas essas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque alimenta-se do halo do outro. Um alimenta do halo do outro. Aí é o caso das antipatias. Outros, no entanto, desencarnam. Basta um desencarnar 1 ano depois, 2 anos, bom, o outro já desencarna. Porque a gente se alimenta, a gente não vê essa energia, essa irradiação, mas ela é a base da vida. É ela que nos aproxima, é ela que nos repele, né? Tem gente que não pode ficar perto do outro. É esse caso. Só nem fala nada, já irrita. Por quê? Porque quando a pessoa ela fez alguma coisa para outra na outra encarnação, só da outra pensar, vem imagem. A mente ela colhe e o cérebro de agora não vê, mas a mente espiritual vê. Então tem vontade de pular no pescoço, tem vontade de revidar quando nós somos atrasados, né? Nos sentimentos. Atrasados nos sentimentos, não é na inteligência. Porque tem gente que é muito inteligente, mas não dá conta de perdoar um erro do passado, né? Segue muito rancoroso, magoado. Para nós é difícil isso ainda, é uma lição difícil. A gente tem ainda muita dificuldade nesse campo, estamos treinando isso. Agora, nesse parágrafo ele já fala de outra coisa. Ele fala assim: na maioria das vezes, os espíritos que estão numa família, eles estão reencarnando junto há muito tempo, eles são da mesma faixa de vibração, um se alimenta da irradiação do outro, né? Se buscam ou para reajustar-se, um ajudando o outro nessa encarnação, cobre o erro que fez na outra. Às vezes a mãe não deu atenção para o filho, o pai não deu atenção, e nessa encarnação ele vem cobrar a atenção, ou às vezes prejudicou, né, com os maus exemplos, enfim. Os meninos depois vêm ouvir tudo isso daqui. Eu mando para eles dão risada depois. Outro dia eu falei assim: agora eu não vou poder mais mandar a gravação, só tem propaganda política. Aí depois eles me encontraram, eles deram risada. Bom, então a maioria é desses, ou aqueles mesmo que já vêm junto, né? Um ajudando o outro, almas afins. Ele fala, mas vez ou outra, superando isso, vem um espírito avançado. Esse espírito ele vem avançado, ele vem de uma esfera superior e ele vem com um propósito de, com a mente dele, irradiar uma nova maneira de viver. Se a gente fica convivendo sempre com os iguais e sempre repetindo a mesma forma, não tem superação. Então de vez em quando tem que vir um diferente, mais avançado. Aí ele lança a base. Não é que também a gente capta essa irradiação, esse pensamento, a gente vê, às vezes a gente até admira, fala: olha, essa pessoa ela é calma, ela é equilibrada, olha como que ela é desembaraçada frente aos problemas, desafios. A gente admira, mas não consegue fazer de imediato, mas já fica uma semente dentro de nós. A gente já sabe que é daquele jeito que a gente tem que ser. Esse espírito, falou Emmanuel, ele não sofre nenhuma interferência do meio. A maioria sim,
ela sofre interferência. Ela cria pensamentos para os outros, ela se alimenta do outro, um devolve para o outro e fica assim. Este não, este já tem o seu ambiente próprio. Ele vive dentro do seu ambiente espiritual, ele se alimenta daquele propósito firme que ele trouxe e da ligação que ele tem com as entidades superiores. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte, o que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Isso eu acho importantíssimo a gente entender, para a gente não ter frustrações e não desenvolver doenças. Os psicólogos e os psiquiatras estão dizendo que muitos estão desenvolvendo patologia aqui na Terra, além do abuso que tem, do desrespeito, as leis divinas, os desregramentos, também porque querem de uma só vez chegar no último degrau. Quando a gente aprende de espiritismo, eu não fico empolgado. Eu não sei se é porque comecei muito criança, eu fiquei muito empolgado, Eu não sei se é com todo mundo isso daí. Quando a gente começa a ouvir todo mundo, ouvir aquilo, parece que você quer fazer aquilo tudo de uma vez. Quer que todo mundo faça, que todo mundo ouça, só quer falar daquilo. Depois você vai se sintonizando, se colocando na sua, vai falando, vai se colocando na sua. Se liga, que nem fala o outro. Se liga, se coloca na sua. Você está falando uma coisa importante se a gente entender, para a gente se prevenir dessas patologias. Porque aquele que quer dar um salto muito alto, ele desenvolve um problema psicológico. Ele fica fora da realidade. Difícil, tem tratamento para isso. Ele está falando assim, isso também não tem que ser desculpa para os nossos erros. Sempre o equilíbrio, Também não podemos falar assim, já que é assim, tá vendo? Eu não consigo, eu sou dessa faixa, eu não consigo mudar. Mas veio para mudar, O que ele está falando é que nós não mudamos espetacularmente de uma encarnação para outra. Que as mudanças são bem devagar. Mas se elas forem feitas, consolidadas, estratificadas, ela prepara para a próxima que virá. E é assim que de degrau em degrau nós vamos subindo. De degrau em degrau nós vamos construindo essa escada. Se eu não construo agora nada, na outra eu repito a encarnação, igualzinho. Mas se eu já mudei alguma coisinha agora na maneira de pensar e de sentir, na outra eu estou preparado. Aí a gente fala, se essa já está boa, imagine a outra, hein? É um espetáculo, Tem que também ter esse ânimo. Se a gente não tiver capacidade de se reconhecer suas falhas, mas também suas qualidades, a gente vai ficando muito crítico, muito analítico e fica cruel consigo próprio. Tem que ser assim, fazer uma análise imparcial de si mesmo. Eu tenho esse defeito, mas também tenho essas qualidades. E defeito eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Mas se a gente só ficar falando mal da gente mesmo, pensando só mal da gente mesmo, não fazemos nada, a gente se arrasa. E se a gente quer dar esse salto gigantesco, nós temos que observar a natureza. Uma fruta, uma manga, ela tem a florzinha primeiro, e a natureza ela não dá salto. Depois vira uma frutinha pequenininha, verde, aí essa fruta verde ela cresce, aí ela amadurece. Essa mudança em nós ela tem que ser também assim, devagar, gradativa e sólida. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos
que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então está falando que os espíritos estão lá no mundo espiritual. Aí na hora de reencarnar, eles vão se ligar, se aglutinar, né? Agregar, voltar ao, vamos dizer assim, ao bando daqueles que pensam e sentem de uma forma semelhante. O pai às vezes é um pouquinho mais evoluído, ou às vezes é a mãe, ou às vezes entre os irmãos um é mais evoluído que o outro, mas estão na mesma faixa. Os pensamentos, os sentimentos não são tão diferentes um do outro. Quando é diferente, é alguém que está em missão ali. Ou ele está em missão para mudar aquele grupo familiar, ou ele está em missão de mudar o grupo da comunidade onde ele esteja. Pode ser da cidade, do país, até do mundo. Tem gente que vem com essa missão. E aí a gente fala, tá vendo? Essa criança ela herdou o psicológico do pai. Não é que ela já tinha, por isso que ela se ligou a eles, né? Se ligou porque já tinha, não que alguém mudou. Mas não fala que muda. Muda, a gente muda um do outro. Todo mundo que nós convivemos, porque um reflete no cérebro do outro, o outro reflete no nosso. Mas não é assim porque nasceu dele, nasceu igual. É um produto de uma construção que vem de muito tempo. E a gente já falou isso daqui, eu vou falar de novo esse exemplo. Eu estava lendo uma revista científica, ela fala o seguinte, que já nos primatas mais avançados isso já acontece, essa irradiação. Eles pesquisaram isso vendo que os animais, os primatas, os macacos, eles comiam uns frutos que caíam na areia das ilhas. E um grupo de macacos de uma ilha, eles começaram a lavar a fruta. Começou a lavar essa fruta na água para comer depois. E outros animais de outras ilhas que não tiveram contato físico começaram a fazer a mesma coisa. O que é isso? Se não a reflexão, pensamento que está caminhando. Eles têm um pensamento fragmentado, mas já é pensamento, né? Já é um pensamento. Imagine nós se nós não influenciamos uns aos outros. Coisa grave, coisa séria. Por isso que estourou a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram do diálogo que teve no Nosso Lar? Que a cidade Nosso Lar, assim como outras cidades, estavam muito preocupadas porque estava na iminência de ter a guerra e eles queriam reverter a situação. Não vamos. Porque uma guerra daquela proporção é complicada, né, gente? Muita gente morrendo, as cidades lá tiveram que se improvisar para recebendo os recém-desencarnados. Fica por muito tempo sem evoluir, fica estacionado até dar conta de arrumar tudo aquilo, arrumar tanto as construções físicas, hospitais daqui, escola, tudo, como de lá. Então eles queriam reverter. E vinha o aviso lá das esferas superiores dizendo, não tem jeito. Porque a criação mental, ela foi contínua, perniciosa, envenenada, né, durante tantos anos, que precisava estourar aquilo lá, explodir. Como se fosse um fogo que explode e aquele calor que ele libera purificasse aquela atmosfera. São os resgates coletivos que nós criamos. Por isso que a gente fica preocupado quando um começa a falar, o outro começa a replicar o que fala. Fala, olha, vamos parar. E a gente mesmo tem às vezes esse vício. Pega e já vai passando. Coisas negativas nós não podemos, né? Tem que cortar logo. Mesmo que você está vendo que está ruim, você tem que falar que está bom. Você tem que projetar a coisa para o futuro, senão despenca. Que espírito benfeitor que consegue mudar? Pensou? Vocês lembram da fuga da galinha, aquele desenho que tinha? Pega para vocês verem como que é legal isso. A fuga da galinha chama. É história infantil, desenho, que elas viviam no galinheiro. Bastava uma ficar apavorada, nossa, todo o grupo ficava apavorado e gritava e voava, até que chegou um líder e falou, epa, espera um pouco, senta todo mundo, fica quietinho, você vai ver como que resolve. Qualquer coisa, vamos entrar aqui, vamos matar todos nós. Aí todas elas gritavam junto, que ia matar, ia morrer, e virava um negócio, né? É mais ou menos o espírito
em evolução como nós estamos. Basta um falar uma coisa, uma notícia ruim, todo mundo vai irradiando, aquela coisa, a onda vai crescendo. E quem segura? E quem acalma? É difícil acalmar, né? Porque os espíritos superiores, eles não fazem por nós, eles dão sugestões. Se nós não colhermos, se fosse para Deus fazer tudo pronto, ele já faria todo mundo perfeito, né? Então ele deixa a gente melhorando com um aprendizado nosso. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Então, um espírito, ele foi desenvolvendo a sua área artística, a sua genialidade musical, a sua mente toda foi ficando formatado para conseguir captar a melodia divina e materializar a melodia divina aqui na Terra. Aí ele desencarna. Para onde ele vai no mundo espiritual? Para a comunidade dos gênios da música. Os anjos, né, divinos, que captam de Deus a mensagem de Deus em forma de música e consegue reproduzir isto. Aí ele se aperfeiçoa ainda mais. Aí ele assume o compromisso de vir na Terra, no meio de um monte de gente insensível, para, através do estilo de vida dele, e reproduzindo aquilo, para aquilo pegar na nossa mente e entrando na nossa mente, para ir desenvolvendo-nos devagar. É assim que uma única criatura consegue modificar um grupo inteiro. Foi o que aconteceu com a Alcione lá em Renúncia. Ela era um espírito que vivia numa camada bem avançada. Tem 7 camadas aqui na Terra, né? São 7 espirituais, camadas espirituais. Ela vivia numa bem avançada. E ali ela já tinha, ela tinha uma autorização que poucos espíritos têm, de viajar, excursionar para outros outros planetas do sistema solar, mais avançado do que a Terra, aprender a música ali, uma música celestial, e vir para a Terra. E aí repassar para outros espíritos, para que outros espíritos venham e inspirem os seus médiums, né? Que são os músicos, são médiums dele. Mas aí ela quis reencarnar para ajudar um parente, um ente querido, que tinha ficado muito para trás na evolução. Essa é a história da renúncia. Então eu não lembro, faz um tempinho que eu li. Aquele que nós lemos aqui, o Ave Cristo, ele conseguiu, né, fazer ele evoluir. E também nós vimos aquela história lá do André Luiz, o Gregório, na libertação, que a mãe conseguiu fazer ele sair lá das esferas mais baixas. Todavia, na senda habitual, Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhe incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Olha que coisa. Ele fala assim, que um músico que está lá no mundo espiritual, provavelmente ele vai se reencarnar numa família de músico aqui, porque aquela família de músico aqui são aqueles espíritos que incentivaram ele a se desenvolver na arte de música em outras encarnações. É por isso, gente, que nós saímos de Oxoa
E nós vamos até, às vezes, fazer uma coisa legal, importante, mas daqui a pouquinho dá aquela vontade de voltar. E quando a gente chega ali no trivo, a gente fala, ai, graças a Deus, né? Porque aqui nós estamos num grupo, numa família, daqueles que radiam como nós, pensam e enviam como nós. Quando a pessoa não é daquela, quer ir embora. Ela vai embora. Cadê? Já foi. E fica, não aguenta essa cidade, não é? Quando a pessoa não é da mesma família, não aguenta essa cidade, ela vai às vezes para uma que, se você analisar as situações, o aspecto físico é igualzinho, as condições financeiras igualzinho, ela fala que está ótima lá. Ou às vezes é pior, mas ela fala que está ótimo lá. Lá sim é o lugar dela. Por isso que fala a doutrina, né? Cada um está no corpo que deveria, na família que deveria. É um mundo todo invisível aos nossos olhos que um dia nós vamos descobrir. Essa das energias, né? Das irradiações. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmo, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprime no espaço e no tempo. Sim, que cada um vai buscando a natureza do trabalho, de ação, de acordo com aquilo que já conseguiu construir em si mesmo, que se identifica, né? Nós estudamos aqui também alguns livros de André Luiz que falam do início, do começo. Ele falava, o espírito no começo, quando ele passou na condição de espírito humano, que ele começou a ter o pensamento contínuo, ele ainda não tinha muito vivência mental. Aí ele desencarnava, ficava pouco tempo no mundo espiritual. Quando ele via os espíritos superiores, ele achava que eram gênios, deuses, que eram seres diferentes deles. Ele queria logo correr e voltar para as tábuas, para as tribos, as aldeias de onde ele veio, assim como o gado convive bem no calor do seu rebanho. Eu não tinha o que fazer, eu não sei o que fazer, não sei o que conversar, não sei o que pensar, eu não sei lidar com o fluido, eu sei lidar com os instrumentos, a pedra, com a madeira, com o calor, o fogo, né? Tocar as outras pessoas, ser tocado por elas, não sei. E falou também nessa obra que os primeiros agricultores, quando eles dormiam e se desligavam do corpo, os espíritos benfeitores vinham e passavam para eles a sugestão de novas técnicas. Na hora que eles acordavam, eles praticavam e falavam, ó, que beleza, como eu sou esperto, olha o que eu inventei, né? Também é aí, de conformidade com os mesmos princípios de sintonia, que vemos dipsômanos, quer dizer, os viciados em bebida, cleptomaníacos, que são os habituados a roubar. E isso não necessariamente significa que eles precisem, né? Teve uma novela que tratou bem disso. A mulher tinha o vício de roubar e ela não precisava, ela era de uma família muito rica, mas ela tinha a cleptomania, que é aquele hábito, o vício de roubar. A satisfação não é nem de ter o objeto, mas é de conseguir tirar esse objeto de alguém sem que a pessoa tenha percebido. E eles se juntam, e é verdade, né? Formam os bandos, os iguais, formam os bandos. Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que que lhes atrai a companhia por força do sentimento menos digno ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Entenderam isso? Ele fala assim, que as pessoas que estão ligadas ao vício, ao crime, elas vibram assim, elas irradiam, elas consomem esse pensamento, elas atraem espíritos iguais a ela para a encarnação.
Ela traz para a encarnação espírito igual a ela. Na mesma família. Não é o caso encarnado. Ele traz a força genésica, né, da sexualidade desse grupo familiar, traz outros iguais a eles, mentes criminosas, para se reencarnar no grupo dele. É claro que nós não podemos fazer uma interpretação reta, dizer assim, aquela pessoa ela é delinquente, ela até o pai e a mãe também é. Não é assim, porque tem encarnações em que o pai e a mãe é consultado, né? É consultado pelo mundo espiritual. E faz tempo que esse irmãozinho está assim. Nós estamos com um plano de melhorar para ele nessa encarnação. Você não quer aceitar ele por um ambiente diferente? Aí eles aceitam. Então a gente não sabe qual é a programação, podemos julgar. Mas ele está falando que quando o grupo é delinquente, ele atrai. Aí sim, ele atrai espíritos delinquentes para encarnar através dele. Por isso que dá essa impressão que a herança é genética, né? Tá vendo? Olha que gene. Não é o gene, é o espírito, né? A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjugação de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. É por isso que o espírita, que entendeu direitinho a sua doutrina, jamais vai falar que não pediu para nascer, que a culpa é da família, né? Olha, eu não tenho oportunidade, eu não cresci na vida por causa dos meus familiares. O espírita você não vê falando isso, ou não deveria, mas outras pessoas você vê. Eles falam, se eu tivesse nascido em outra família, nossa, do jeito que eu sou capaz, você ia ver como que eu ia ter prosperado. E ele fala que não é nada disso. Fala que pelos reflexos que nós produzimos, nós não produzimos, agora nós viemos buscar no grupo familiar o mesmo reflexo que nós produzimos. Para superar, é lógico, para mudar, para evoluir. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos fazer. Quer dizer, nós, pelas nossas ações, nós gravamos na memória do destino. Quando nós fazemos alguma coisa, nós gravamos na memória daqueles que estão conosco. Nós gravamos na memória do planeta e a gente volta para buscar o que nós mesmos gravamos. Então, por isso que fala que Jesus compara a terra com o campo e as ações com uma semente que você deposita. Verdade? Na verdade, o campo é a mente. É a mente nossa e é daqueles que estão convivendo conosco. E a semente é as criações mentais que nós plantamos, para depois vir recolher isso. Então vale muito a pena educar as crianças, transmitir bons ensinamentos, para não colher isso. Eu já estou com 150 anos, para que eu vou plantar uma árvore? Porque você vai reencarnar, criatura. Você vai comer o fruto daquela árvore. Para que eu vou me envolver nas coisas aqui da cidade, nas decisões? Porque você está preparando um mundo que você vai voltar. Mesmo que você seja egoísta, quando você é reencarnacionista, você sabe que você tem que participar, você tem que fazer o melhor, né? Por quê? Porque você mesmo está construindo o lugar onde você vai voltar. Olha que coisa bonita, isso é uma coisa linda, né? É uma coisa linda porque o que não pensa assim, ele se desinteressa pela vida. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Sim, mas quando a pessoa ela é espiritualista, né? Porque se ela não é, para quê? Eu vou deixar um mundo novo. É difícil. É egoísmo, mas o materialista é egoísta.
Você acha que essas pessoas que estão fazendo toda essa série de maldade, que por causa de uma ação errada morre um monte de criança, fica um monte de doente, ele sabe que ele vai voltar? Ele tem essa ideia que ele vai voltar a experimentar aquilo tudo? Ele acha que ninguém está vendo, eu estou conseguindo, ninguém me impede, eu faço, me dou bem agora, acabou, depois acabou mesmo, né? Foi o que aconteceu com a rainha, lembra a rainha? Que o João Batista chegou nela e falou: não está certo, porque ele era destemido, né? Se fosse nós, a gente não ia falar, né? Ia falar: olha, eu tenho aprendido assim na doutrina, mas se você quiser continuar, né, vai que Deus te perdoa. Mas ele não, ele falava a verdade. Então, não perguntava para ele não, porque quem perguntava ia saber. Ele falava, primeiro porque ele era justo, né? Ele era limpo. Então a pessoa, quando ela é limpa, ela não tem compromisso com a maldade, ela fala mesmo. E aí perguntaram, e ele fala, tanto é que Pilatos, era Pilatos que cortou o pescoço dele, gostava dele. Uma parte fala que Pilatos tinha medo da revolução política, né, que podia correr ali naquele povo. E outros falam que Pilatos gostava mesmo dele, gostava da pessoa dele. Falou para ela: você vai voltar, e seja o dia de todas as tuas funcionárias, você vai voltar empregada. Aquele povo tinha pavor de ser pobre. Você vai voltar empregada. Você chicoteia elas vão vir, ela te chicotear. Do mesmo jeito que você faz com os outros, o outro vai fazer com você. Foi o fim da picada, né, para eles. Mandaram cortar o pescoço dele. E depois, mais para frente, no concílio que teve de Nicéia, de Constantinopla, aconteceu de novo. A rainha, ela não aceitava as orientações reencarnacionistas. E ela falava: porque mesmo saber de uma coisa, eu não sei se existe reencarnação ou não, mas a partir de agora pelo menos ninguém vai falar mais disso. Não existe, pronto. Vamos falar que não existe. Quem falar que existe vai para a forca ou para a guilhotina, não sei para onde ir. Pelo menos ninguém me aborrece. Porque os consultores, os consulentes ficavam lá na cabeça dela falando: rainha, não faz isso, porque existe a reencarnação. A gente vem na próxima existência sofrer as consequências do que a gente faz agora. Aí então é o perigo, gente, que a gente está sempre falando do perigo quando você mistura o Estado com a religião e a religião com o Estado. O Estado brasileiro, ele é laico. O que é laico? Ele não tem confissão religiosa. Ele não é católico, ele não é protestante, ele não é espírita, ele não é budista, ele não é hindu. Mas agora eles estão querendo fazer dele de credo religioso. Para começar, as bancadas que tem lá, que votam as leis. Hoje elas são representadas por algumas religiões importantes aqui da terra, né? Daqui do Brasil. Isso é um perigo. Porque de uma hora para outra a maioria deles fala assim: já não pode mais ter reunião espírita, porque espiritismo é coisa do diabo, que é a ideia que eles têm da gente. Infelizmente é que tem. Nós vamos ter que fazer tudo de novo com as portas fechadas. Vamos ter que nos reunir nas catatumbas. E também não pode a politicagem entrar na religião. Por quê? Não estou falando votar e ser votado, cada um escolhe, mas estou falando nas interpretações. Você já pensou um líder religioso que tem a sua interpretação do texto amarrado com as opiniões dos partidos políticos, dos grupos políticos? Como é que ficaria a leitura do Evangelho? É difícil, né? Isso. Está misturado. Então está perigando isso. Não, está perigando. Então por causa disso. Não é que tem nada de errado, não. Até o Papa, ele soltou lá uma cartilha para o cristão. Ele fala que o cristão tem que se colocar na política, porque se o cristão levar para a política os ensinamentos do Evangelho, ele eleva a política, né? Engrandece. Mas tem que ser feito com muito cuidado, para não acontecer isso que nós estamos falando. Senão as interpretações dos estudos, eles ficam tudo perdido, tudo mesclado, tudo misturado. As escolas, né? Agora
estão querendo interferir na linha pedagógica das escolas. É um perigo isso daí. Educação física, arte, estão querendo mexer na sociologia e na filosofia. Sim. E também a filosofia e a sociologia, elas estudam o aluno, elas ensinam o aluno, o cidadão, a pensar. E isso é um perigo. Seres pensantes é um perigo. Pouquinho. Na minha escola, que é a escola de ensino fundamental, tem 7 aulas de matemática, 7 aulas de língua portuguesa, mais uma de técnica de redação, e 2 de histórias, 2 de geografia. E na história você aprende muita coisa. Você pode aprender tudo que deu errado, você não repetir novamente, não é? Vamos fazer o quê? Tem a ver que nós aprendemos, influenciamos um ou outro pelos reflexos do pensamento. Aí nós estávamos falando das interferências que existem de uma coisa para outra, nesse parágrafo aqui, ó. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então nós estamos falando que um espírito, ele interfere, ele influencia no outro espírito. E através de uma coisa que alguém pensa, que alguém fala, ele lança a base para os outros pensarem igual, ou pelo menos começar a refletir e repassar isso. E nós estamos falando quando começa a haver a interferência do Estado na religião. Porque o que aconteceu com João Batista? João Batista, ele falava da reencarnação. Ele falava para o Herodes e para a mulher do Herodes, companheiro do Herodes, que eles estavam errados em fazer aquilo lá, que não deveria fazer aquilo lá, porque ele era destemido. Perguntava para ele, ele falava. Ele não falava igual nós aqui da religião agora, que a gente é tímido para falar, mesmo sabendo que é certo. A gente não quer, aquela questão de não querer magoar a pessoa que está ouvindo. Ele não tinha essa preocupação, ele tinha preocupação com a verdade, mas cortaram o pescoço dele. E que também, depois, mais tarde, ainda sobre a reencarnação, quando começaram a falar muito sobre a reencarnação, uma das rainhas da época interferiu na religião, na própria religião, porque a igreja até acho que o V século, ela ensinava a reencarnação. Ensinar a reencarnação é importante, porque faz com que as pessoas entendam que elas têm que melhorar agora, porque elas colaborando, melhorando o ambiente onde ela está, ela também vai voltar e vai usufruir dessa melhora. Vale muito a pena. Mas aí ela ficava perturbada, porque o povo que estava ao redor dela, que eram pessoas que eles mesmo contratavam para orientar, os sacerdotes, os consulentes, ficava falando: olha, você faz isso com as empregadas, com os servos, depois eles fazem isso com você. E ela não aceitou. E aí então, por força de um decreto, hoje eles não ensinam isso. Então quanto tempo depois, quantos séculos de atraso por causa de uma decisão igual a essa? É um perigo. E aí a gente está falando, nós não podemos deixar as opiniões partidárias interferir na religião, e nem a religião interferir nas decisões de Estado. Porque até o dia de ontem, vamos dizer assim, hoje nós não sabemos mais, até o dia de ontem o Brasil era um país laico. Quer dizer, tudo que era decidido para todos os grupos, para todas as religiões, todos os credos. Mas hoje nós estamos percebendo uma realidade que tem mudado. Por quê? Porque algumas religiões têm patrocinado
os seus representantes assumirem as câmaras de deputados, onde são votadas leis para o país. E aí eles votam leis de acordo com o credo deles. Eu falei que para nós isso é um perigo, porque eles têm uma visão da gente, todo mundo sabe qual é a visão que eles têm de nós. Se eles acharem que a nossa prática é diabólica, igual eles acharam que a prática cristã de Jesus era diabólico, eles não forçaram os cristãos a fazer as suas primeiras manifestações nas catacumbas. Hoje é mais difícil, por causa da abertura da internet, né, da informação. Mas quando são pessoas muito fanáticas que estão à frente de poder, a gente não sabe o que eles são capazes. Então agora esse novo governo anuncia, mas ele anunciou uma coisa de manhã, à noite ele já muda, né? Já muda. Ele tinha anunciado a retirada da obrigatoriedade no ensino médio, que é o primeiro colegial, o terceiro, do estudo de filosofia e sociologia, arte e educação física. E são matérias que trabalham a autonomia da pessoa, o ser pensante. Mudou. Agora amanhã ele muda de novo. Você vê? Fanatismo. E o Papa também, falando agora do Papa, falou uma coisa muito interessante. Ele fala, o islamismo, não podemos culpar o islamismo, a religião islã, porque no islamismo nunca, em lugar nenhum você vai encontrar que é para fazer isso. O que acontece? São mentes perturbadas que se aproveitam de algumas coisas para extravasar aquilo que eles já são de verdade. Então não é uma religião nem a outra, né? Mas são pessoas que usam isso onde elas vão. E finalizando, temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e de aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa do trabalho e do sacrifício, da paciência e da humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então ele está falando o seguinte: se hoje nós estamos experimentando o sabor amargo de ter algum familiar difícil, de ter algum familiar que nos exige mais renúncia, mais sacrifício, se hoje nós vivemos numa comunidade em que grupos dessa comunidade faz a gente também experimentar desconforto, desarmonia, faz a gente ficar indignado, é para a gente trabalhar sem desistir, passando noções novas para que eles possam assimilar isso, porque não tem outro caminho. O caminho é só a gente ajudar um ao outro, porque nós vamos sempre retornar naqueles núcleos. Quer dizer que se a gente fizer dessa Uchoa uma Uchoa próspera, projetos que edificam, que educam, no campo da musicalidade, no campo da arte, da religiosidade, nós estamos já construindo um futuro muito melhor para nós mesmos. É por isso que, de novo, vou falar para o espírita, porque o espírita tem esse privilégio, não é só o espírita. Por isso que, por espírita, não existe aquela noção de quanto pior, melhor. Às vezes, tem pessoas que, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, aí ela fica torcendo contra. O espírita não tem jeito. O espírita será sempre participativo. Mesmo que aquilo que ele queria que acontecesse não aconteceu do jeito que ele queria, ele sempre vai colaborar, porque ele sabe que ele vai retornar para aquele ambiente.